Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Carvalho, eu sou professor de História do Grupo Humanas. Eu queria lembrar a você que o sistema feudal ele nasce da crise do Império Romano. O Império Romano entra em colapso, aquele que foi o maior império de todos os tempos. Entra em colapso em função do excesso de extensão do império, da crise do escravismo, e claro, da crise política interna e das invasões bárbaras. Os bárbaros eram todos e quaisquer indivíduos que não fossem latinizados, que não fizessem parte do Império Romano. Eles passam a invadir o Império associado à crise que o Império já vivia internamente. Isso vai levar a um processo de ruralização ou feudalização da Europa. Essa feudalização ou ruralização da Europa caracteriza o chamado sistema feudal. É bom a gente lembrar que o sistema feudal se baseava na economia agrária, de subsistência, autossuficiente, amonetária e amercantil. Com a crise do Império Romano e a fragmentação política do Império, os feudos passaram a ser unidades autônomas, por isso que a política era descentralizada em torno dos senhores feudais. Os reis passam a ser figuras apenas simbólicas, representativas, não tinham poder real. As relações sociais eram baseadas em vínculos de fidelidade, obediência, daí nasce a chamada suzerania e vassalagem, que eram vínculos fortes de fidelidade que existiam entre os vários senhores feudais. E também dentro da estrutura social, é bom lembrar que a gente tinha uma hierarquia clara. No topo, o clero, os membros da igreja. A igreja se transformou, com a crise do Império Romano, na instituição mais poderosa da Idade Média. O teocentrismo, a visão religiosa, passou a ser a nuance principal da vida do homem medieval. Logo abaixo do clero vinha a nobreza, os senhores feudais, suzeranos e vassalos. Suzeranos eram os senhores doadores de terra. Vassalos eram aqueles receptores de terra e que mantinham entre si um forte vínculo de fidelidade. E na base estavam os camponeses, divididos em servos e vilões. Os servos, eles eram presos à terra, não podiam sair do feudo. Se o feudo fosse vendido, ele era vendido junto com o feudo. E claro, os vilões, que eram trabalhadores semilivres. Fossem servos ou vilões, ambos deviam aos senhores feudais o que nós chamamos de obrigações servis de produção, que incluíam, por exemplo, a corvéia, que era um tributo pago em dia de trabalho, a talha, que era um tributo pago em produção, a banalidade, essa era uma obrigação que os servos tinham de pagar todas as vezes que utilizassem algum utensílio do feudo. Tinha também, por exemplo, a mão morta, pago todas as vezes que o chefe de família morria, como tantas outras. Eram dezenas de obrigações que submetiam o servo ao senhor. E o senhor dava o que em volta? Terra, trabalho e principalmente proteção. Os castelos medievais, unidades defensivas da Idade Média, representavam esse poder e ao mesmo tempo o clima de insegurança que marcava essa fase tão interessante da Idade Média, que é a Alta Idade Média, o feudalismo, que se conclui e começa a viver sua crise, né, lá pelo século XI, XII, aí começa a Baixa Idade Média. Mas esse é outro assunto para um outro bate-papo nosso. Um grande abraço e até a próxima.